Olha lá, termômetro para tirar febre, né? Não estou com febre nem nada. Vamos falar sobre temperatura de vinho? É claro. Que temperatura que eu armazeno o meu vinho? Que temperatura que eu tomo o meu vinho? Sou o Deco Rossi da Wainet, o canal que simplifica o vinho para você. Gente, tomando aqui meu vinho na temperatura certa, mas vamos voltar um pouquinho. Qual é a temperatura certa? Né? Eu estava aqui brincando com vocês, tirando minha febre só para fazer uma graça, né? Engraçadão aqui. Mas não, na verdade, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é um termômetro de vinho, tá? Para que ele serve? Para nada. What? Vamos simplificar? Não precisa ter termômetro em casa, gente. Isso aqui eu ganhei. Sabe aqueles kits que você ganha quando você casa, tudo mais, que vem abridor, vem o corta-gotas, vem termômetro, então. Vamos simplificar. Que temperatura que eu guardo meu vinho? Que temperatura que eu tomo meu vinho? Não sei. São temperaturas diferentes. A maioria dos vinhos que a gente acaba tomando, isso no mundo inteiro, é tinto. Os vinhos tintos são servidos em temperaturas que variam aí entre mais ou menos 12 graus a 18 graus. Mas a temperatura de armazenamento é uma temperatura única. Por quê? O vinho precisa ficar numa temperatura constante. O vinho precisa ficar sem exposição ao sol. O vinho precisa ficar num ambiente que não tenha muita trepidação. Tem gente que fala assim, Eu guardo meus vinhos em cima da geladeira. não dá para guardar os vinhos em cima da geladeira, gente, porque a geladeira é trepida, atrás da geladeira é quente. Então, ali não é um lugar bom para guardar vinho. Obviamente, quem tiver uma adeguinha em casa, aquelas adeguinhas pequenininhas ou uma adega maior, isso depende muito de pessoa para pessoa, programa a sua adeguinha para os 15 graus mais ou menos. Tem adega que varia, né? Coloca uma margem de erro, uma variação de temperatura de 2 graus, tal. Então coloca entre 14 e 16, 14 e 16 vulgo 15. O importante é que ele fique numa temperatura constante. Ah, mas 15 graus é a temperatura que eu vou tomar o meu vinho? Alguns sim, outros não. Então qual é a temperatura de serviço? Isso vai variar muito de tipo de vinho. Quais os tipos de vinho que a gente toma mais gelado? Espumante, branco, rosé, vinho de sobremesa, vinho doce de sobremesa, né? Esses daí a gente vai tomar mais gelado. Então, o espumante a gente vai tomar entre 6 e 10 graus mais ou menos. E os vinhos brancos e rosés a gente vai tomar entre 6 e 12, 8 e 12 graus, tá? Agora, Deco, que vinho que eu tomo a 10 graus? Que vinho que eu tomo a 8? Que vinho que eu tomo a 6? Como é que eu vou saber? regrinha que vale tanto para branco, como para tinto, como para rosé, como para espumante. Quanto mais leve o vinho, mais fresco, mais gelado você vai servir. Quanto mais encorpado, mais quente, entre aspas, você vai servir. Então, um vinho branco leve, por exemplo, como um produtor. Uma uva aí, produtora. Torrontés. Um vinhozinho leve, aromático, como o Torrontés, que é uma uva da Argentina. A gente vai servir ele mais geladinho, a uns 6 graus mais ou menos. Agora, um vinho mais encorpado, como por exemplo, produtor, vamos ver como é que você tá de uva aí? Branco ou tinto? Branco encorpado. Chardonnay. Produtor tá bebendo bem. Um Chardonnay mais encorpado, que tem madeira, tudo, ele é mais untuoso, a gente vai servir ele, sei lá, a uns 10 graus, tá? Um pouquinho mais quente. Para rosé é a mesma coisa, os rosés geralmente são mais levinhos, você não vai pegar um rosé muito encorpadão. Eu vou pegar um capítulo só para falar de rosé. Então, via de regra, quanto mais leve, mais fresco, mais gelado, quanto mais encorpado, um pouquinho mais quente, né? Quente entre aspas. Isso vale para os tintos também, gente. Vamos pegar um vinho tinto leve, por exemplo. Vamos lá? Ó, hoje eu tô com vontade de fazer quiz com o produtor. Produtor, um vinho tinto leve, produtor. Pinot Noir. Pinot Noir, essa tava muito fácil. Um Pinot. Pinot, a gente vai servir ele a uns 12, 13 graus para servir ele mais fresquinho. Ele é um vinho tinto leve. Agora, um vinho tinto mais encorpado, produtor. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, mais encorpadão. Alguns com madeira, mesmo os que não tenham, já é uma uva mais encorpada. A gente vai servir aí entre 15, 16, 17 graus, tá? 15, 16 na maioria dos casos, senão acaba ficando um pouquinho mais quente. Então, quanto mais encorpado, mais pro final da régua ali, até os 18 no máximo. Quanto mais leve, mais perto dos 12, 13, por aí. Tem um outro tipo de vinho, que é o vinho fortificado. Lembra que eu falei para vocês do vinho fortificado, aquele vinho que tem mais álcool. O vinho fortificado
nós vamos servir ele geralmente numa temperatura de vinho tinto, mais encorpado, a não ser que seja um vinho fortificado, tipo um Porto Branco, que aí a gente serve de aperitivo, a gente serve ele mais geladinho. Aí tem aquele mito também, gente. Ah, vou beber o vinho em temperatura ambiente. Ambiente da onde, cara pálida? Bebe temperatura ambiente lá no inverno da Europa é uma coisa. Bebe temperatura ambiente aqui, desse calor infernal desse Saara do Brasil, é outra coisa. Vai beber um vinho em temperatura ambiente quando tiver um calor aí de 35 graus? Não! Boa sorte. Eu acho que esse vinho aí vai acabar sendo o vinho quente que você vai tomar na festa junina em junho, né? Então, esse mito de beber o vinho em temperatura ambiente depende muito de onde você está e depende muito da temperatura ambiente. Porque, em muitos casos, essa regrinha aí que costumam citar por aí, não vale. Espero que vocês tenham anotado tudo. Agora vocês podem tomar o vinho na temperatura correta. Qualquer dúvida, me escrevam, deem um like no vídeo, continuem acompanhando, compartilhem. E ó, saúde, até a próxima. Olá. Panaca, quieta. Vai pro making off também, né, Panaca? Quer aparecer de qualquer jeito, né? Pronto. Vamos lá, começa de novo. Moniquinha.